Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Guilherme Valverde, sou orientador educacional da Zoom e hoje estamos aqui para mais um dia de imersão Zoom, o quarto dia, né? Espero que você esteja aproveitando aí. Hoje o nosso workshop vai falar sobre ferramentas digitais e BNCC, desenvolvendo habilidades e competências. E a nossa palestrante de hoje é a Emily Fidelix. Mas antes de apresentar a Emily, eu vou falar com vocês duas coisinhas rápidas aí. Primeiro, sobre o certificado. Então, no final do nosso workshop, eu vou estar deixando aí nos comentários uma pesquisa para que vocês respondam e a partir dessa pesquisa a gente envia para vocês o certificado. Lembrando que pode demorar aí até uma semana para a gente enviar, tudo bem? Outro recadinho aí é que se você puder, aqui no canto esquerdo aí, votar na Zoom como melhor empresa de educação tecnológica de 2020, a gente agradece. A gente já ganhou 2 vezes consecutivas e esse ano a gente está concorrendo novamente, ok? Então, se você puder votar, a gente agradece muito. Outra coisa, se você quiser compartilhar fotos no nosso perfil do Instagram, faça isso, vai ser super legal, ok? Também deixe nos comentários aí o seu nome e de qual escola você está participando aí da nossa imersão, ok? Vamos lá, então, apresentar a Emily, que é doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em tecnologias, comunicação e técnicas de ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela já atua na área de educação há 12 anos, tendo colaborado nas redes pública e privada em todos os segmentos. Além disso, ela é palestrante, pesquisadora, mentora de professores, colunista no portal InfoGeek, escritora de artigos educacionais para revistas especializadas e criadora do Se Liga Prof, né, que é muito legal. Página que impacta milhares de professores e professoras de todo o Brasil diariamente, com dicas, reflexões e práticas inovadoras. Então vamos lá apresentar a Emily Fidelis. Oi, Emily, tudo bem? Boa noite, pessoal. Que alegria estar por aqui para mais um encontro, para a gente falar muito sobre conhecimento e crescermos todos juntos. Legal, Emily. Emily, então fique à vontade, eu estarei aqui à sua disposição caso você precise, tá bom? Boa Combinado. workshop para você. Qualquer coisa eu te chamo então. Gente, então muito boa noite para todos vocês. Muito feliz com esse encontro. Quero dizer que eu já estou apegada durante essa semana, esses 3 dias, eu já estou apegada às 18 horas eu estar aqui com vocês. Hoje é o meu último workshop, né? O último dia que eu estarei aqui com vocês. Então, estou muito feliz por essa jornada que nós fizemos juntos, né? Vários de vocês estão aí comigo desde terça-feira. A gente já fez o workshop de storytelling. Ontem nós falamos um pouquinho sobre gamificação, né? A arte do engajamento. E hoje nós vamos falar sobre ferramentas digitais e o desenvolvimento de habilidades e competências, pensando aí na BNCC, né? Como é que a gente pode aproveitar, usufruir aí as ferramentas digitais, então, para aproveitar na nossa prática. Então, quero agradecer com muito carinho, eu recebi nos últimos dias muito carinho de todos vocês, pessoas muito generosas, muito queridas, me marcaram lá nos stories, agradecendo, né, todo o compartilhamento, e eu amei conhecer vocês um pouquinho mais de perto, tentei responder todo mundo, então que hoje seja um encontro aí de muito mais partilha para a gente finalizar esse nosso ciclo juntos, pelo menos esse, né? E seguir aprendendo aí juntos na caminhada. Como eu homenageei na terça e na quarta, vou homenagear na quinta também. Parabéns a todos vocês, educadores, de educadora para educadores, por toda essa reinvenção, por toda essa remodelagem, por todo esse momento que nós passamos juntos de reinvenção. Então, parabéns por você, para você, educador e educadora aí, que se reinventou durante todo esse processo. Espero que nós consigamos, que nós conquistemos juntos aí a nossa valorização e que isso parta de nós, né? Que a cada um de nós nos valorizemos antes de tudo. Então, muito
obrigada por toda a dedicação de vocês, educadores, por uma educação melhor aí no nosso Brasil. E é isso que a gente vai continuar fazendo hoje aqui, né? Lutando juntos por uma educação de melhor qualidade e aprendendo juntos. Então, vamos fazer 2 combinados? Tudo que eu estiver compartilhando aqui, alguma ferramenta, alguma dica, alguma sugestão que você pensa assim, eu já usei uma ferramenta que é parecida com essa, mas que é outra e funcionou, tem quase o mesmo sentido. Compartilha nos comentários a sua prática, o que deu certo, porque assim a gente consegue enriquecer ainda mais esse momento, né? Para além das práticas que eu compartilhar, os nossos colegas que estão aqui de todo o Brasil assistindo e acompanhando, vão crescendo também com a nossa prática aí, e a gente torna esse momento, então, mais enriquecedor, mais rico para todo mundo. E o segundo ponto que eu quero dizer é que se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se quiser pedir alguma sugestão, enfim, coloca aqui nos comentários que lá no final do nosso workshop eu vou separar um tempinho só para a gente conversar. Ficamos combinados assim, então? E todo mundo também que quiser, que fizer o registro aí, olha só, pessoal, estou fazendo uma capacitação hoje em BNCC e ferramentas digitais, compartilha lá nos stories, no Instagram, me marca lá no @seligaprof, já me acompanha também lá na página, marca a Zoom, vamos mostrar esse movimento bonito que a gente está fazendo juntos hoje. Então, vamos parar de papo e vamos para o conteúdo que interessa, que são as ferramentas digitais e a BNCC aí nesse desenvolvimento de habilidades e competências. Então, vamos lá. Vou aqui para a minha apresentação para a gente começar esse nosso bate-papo. E, bom, quem me acompanhou desde terça-feira já sabe que eu gosto de uma reflexão para começar os meus pensamentos, né? E hoje eu trago essa frase desse grande gênio, dessa pessoa que não foi nem uma pessoa, foi um presente que a humanidade ganhou, né? Rubem Alves, que disse, e é uma frase que tem tudo a ver com a temática que a gente vai trabalhar hoje, tá? A vida não se justifica pela utilidade, ela se justifica pelo prazer e pela alegria. E aí, Rubem Alves, muito sabiamente, falava, né, da vida, inspirado em leituras de Santo Agostinho, sobre a questão de a vida, na vida nós termos em uma mão uma caixa de ferramentas e em outra uma caixa de brinquedos. E aí, eu trazendo essa reflexão aí para a gente pensar na sala de aula, para nós pensarmos na escola, eu gosto muito de relacionar como que eu consigo tornar o meu conteúdo, que é a minha caixa de ferramentas, e como que eu consigo conciliar isso com uma caixa de brinquedos, ou seja, deixar esse conteúdo ou mais divertido, ou mais significativo, ou mais emocionante. Ontem nós vimos, né, o neurocientista Francisco Mora falando da questão das emoções, da importância desse despertar de emoções, que nem sempre é de alegria, né, mas que chama a atenção, seja para conscientização, seja para ter atenção ali com o que está acontecendo no mundo. Então, esse despertar emoções é, de certa forma, também a nossa caixa de brinquedos aí, e a nossa caixa de ferramentas é isso, são as ferramentas digitais, é a lousa, é o material didático, são os objetos que a gente trabalha, é a nossa voz, que é um dos grandes instrumentos nossos de trabalho, é o nosso planejamento. Então, como que a gente pode conciliar tudo isso junto, é o que a gente vai ver um pouquinho hoje também. Beleza, gente? E aqui uma pessoa não tão célebre assim, né? Mas vamos lá, tô tentando, tá? Tô tentando seguir os trilhos aí de Rubem Alves. Eu começo com uma outra reflexão feita por mim mesma, que se chama, que chama atenção, na verdade, para uma questão, gente, um movimento que antes de começar a falar das habilidades e das competências e das ferramentas digitais, eu quero que a gente se faça essa pergunta e que nós comecemos a nossa reflexão com esse pensamento. Nós estamos inovando ou digitalizando o ensino tradicional? Por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque eu tenho visto nos últimos anos um crescimento, tá? De pessoas, de páginas principalmente, trazendo as ferramentas digitais como as salvadoras da educação, como o único meio, o único caminho de inovação.
Enquanto que, particularmente, eu acredito, e a gente vai conversar um pouco sobre isso ao redor desse encontro, né? No decorrer desse encontro, eu acredito que inovação se faz com pessoas. Então, antes de valorizar, sobretudo, as ferramentas digitais, a gente tem que entender que elas são meio e não fim, né? Então, antes de eu me preocupar em eu que preciso de uma ferramenta digital para isso. Eu preciso de um aplicativo para aquilo. Eu tenho que passar por alguns filtros antes, para eu entender se realmente aquela ferramenta digital vai fazer diferença, vai criar uma experiência de aprendizagem diferente, né? Então, a gente sabe que tem muitas ferramentas digitais que são apenas para consumo e não para criação, não para o desenvolvimento de alguma habilidade, não para fazer pensar, mas simplesmente para consumir o que já está pronto. E aí a gente para pensar e se questionar partindo sempre do porquê, né? Por que eu estou usando esse recurso? Porque assim como o livro didático, como a lousa, como o celular, os aplicativos, as ferramentas digitais, elas são só uma ferramenta, né? E como ferramenta, elas devem servir a nós e não nós a elas. Então é importante que antes que eu pense em utilizar uma ferramenta digital por usar, para pensar assim, estou proporcionando uma aula super inovadora, eu tenho que antes entender o que significa essa inovação no contexto da minha escola, da minha instituição, da cultura escolar e do que eu acredito sobre o que é inovação na educação, que passa aí por um caminho muito mais profundo do que simplesmente o uso pelo uso das ferramentas digitais. E aqui eu não estou negando, né, a importância de a gente explorar todo o potencial dessas ferramentas que estão aí, que foram criadas para que a gente usufrua, para que nós consigamos trazer algo de benéfico para a nossa prática, mas de partirmos sempre do porquê, né? Por que eu estou usando isso? Então, tem um livro que se chama A Nova Revolução do Professor, que ele faz essa pergunta de forma muito clara, né? Essa tecnologia permite que os meus estudantes criem algo ou faça com que algo seja mais eficiente? Se a resposta for não, então não a use. Porque o que acontece? Algo que eu tenho visto muito é, às vezes, o professor pensar, enfim, planejar uma aula de matemática, vamos dizer, adição. E aí ele quer um aplicativo para trabalhar ferramentas digitais, né? Ele quer trabalhar com ferramentas digitais e aí ele quer fazer uma conta de 1 mais 1. Ele quer usar aquilo no aplicativo. Aí a gente para se perguntar qual a diferença real que essa ferramenta digital vai fazer na minha prática, vai fazer na experiência, vai contribuir para a experiência desse estudante, né? Qual é a diferença de ele fazer 1 mais 1 ali no caderno, de 1 mais 1 no aplicativo? Entende? Então, às vezes o processo até ele piora, né? Porque aí ele não trabalha a coordenação motora de escrever no caderno, ele tem o contato ali com a luz do celular, que dependendo da idade não é adequado. Então a gente tem que passar por uma série de processos aí, que é sobre um pouquinho que sobre isso que nós vamos falar um pouquinho também. Tá? E aí, na sequência, já entro, então, na diferença, né? A gente está vendo aí que 2020 é o ano de implementar a BNCC nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. E o que acontece? Algo que gera muita confusão é o que é competência e o que é habilidade. Lá no documento da BNCC, nós temos as 10 competências gerais da BNCC para o ensino básico, e para cada área, né, para cada componente curricular e de cada segmento, nós temos as habilidades. Então, aqui eu fiz esse desenho que está tentando deixar de forma bem clara a diferenciação, né? As competências, gente, elas englobam as habilidades. Então, as habilidades são um conjunto aí de, claro, habilidades que fazem parte de cada uma competência. Então, para eu ser competente em uma coisa, eu tenho que ter uma série de habilidades. Deixa eu perguntar para vocês. Vou fechar minha apresentação, vou diminuir minha apresentação aqui para conversar com vocês, ó. Um professor, tá? Vamos falar de coisa que a gente entende? Um professor. Eu, Emily, me formei no ano X, em licenciatura em História, pronto. Peguei o meu diploma, fui lá na minha formatura, peguei o meu diploma, o que acontece? Eu estou apta
para ser uma professora porque eu tenho meu diploma? Eu serei uma boa professora, eu conseguirei ter sucesso, eu conseguirei alcançar os meus alunos porque eu tenho um diploma em licenciatura em História? Porque eu domino os conteúdos de História? Para pensar, basta eu ter um diploma? Aí você pode pensar assim, acho que basta, porque aí tem o diploma, então tá pronto, né? Tá pronto para dar aula. Ou pode pensar, mas não é só dominar conteúdo. E é exatamente isso, né? Uma das habilidades pode ser justamente o domínio dos conteúdos, ou entender os conteúdos, interpretar os fatos e conseguir compartilhar isso. Mas professor tem uma série de outras habilidades que vão para além de você dominar o conteúdo, né? Então a gente sempre fala, professor é meio médico, é meio psicólogo, é meio amigo, às vezes é meio pai, às vezes é meio mãe, é conselheiro, né? Envolve uma série ali de negociações, a comunicação. Então, uma pessoa que se formou em licenciatura, passou 4 anos na faculdade, terminou, fez pedagogia, fez licenciatura, mas tem pânico de falar em público. O que acontece? Ela não está pronta para entrar em sala de aula, porque a coisa que o professor faz é gogó, né? Conversar com pessoas. Ou então, não gosta de trabalhar com pessoas. Então, ele pode até ter o domínio ali da área, mas ele não está apto, ele não é competente para ser professor ali na prática. Ele pode ser professor, de repente, de educação à distância, mas não de professor ali na sala de aula presencial. Percebe? Então, para eu ser competente em algo, eu tenho que ter uma série de outras habilidades que vão sendo construídas. É claro, gente, que no meu primeiro, no meu segundo, no meu terceiro ano de experiência como professora, eu não vou ser a melhor professora do mundo. Mas é justamente esse processo que vai me trazendo essa gama de novas habilidades que vai me tornando cada vez mais competente. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, o que a gente percebe aqui? As competências são a mobilização desses diversos recursos para resolver um problema. No caso, para eu dar uma aula expositiva, eu tenho que dominar o conteúdo, mas eu tenho que pensar em estratégias de compartilhar esse conteúdo, eu tenho que revisar todo o meu repertório anterior para demonstrar links para eles, eu tenho que estar seguro de mim mesmo para conseguir falar em público com eles, eu tenho que passar uma certa segurança, eu tenho que ter uma gestão do tempo, uma gestão da sala de aula. Então, você não está ali só falando, né? O professor está fazendo gestão de várias coisas ao mesmo tempo, está percebendo se alguém está com cara de dúvida, se alguém não está prestando muito atenção, ele já dá aquela chamada de atenção, não é mesmo, João? O que você acha? Então, o professor está fazendo uma série de articulações ali enquanto ele fala. Ou seja, ele está mobilizando esses vários recursos, essas várias habilidades. Né? E a habilidade, portanto, é esse recurso menor, né, que está dividido em várias partes, que seria a aplicação do conteúdo daquilo que a gente aprende em determinados conceitos aí, que seria basicamente o saber fazer algo. E aí, a BNCC traz essa questão muito interessante, que é o foco da escola tradicional, né? O foco da escola tradicional ainda é muito pautado apenas no aspecto cognitivo do estudante, né? Então, é conteudista, o foco é no conteúdo, né? E a BNCC traz uma proposta de, para além do aspecto conteudista, para além do aspecto cognitivo, eu pensar em uma série de outros fatores, eu pensar na formação desta pessoa, deste indivíduo, de forma integral. Então, a gente tem as competências, as habilidades, que nós vamos ver aqui, mas nós também temos os valores e as atitudes sendo trabalhadas, englobadas aí nesse documento que deve ser implementado em 2020, provavelmente na prática mesmo em 2021. E aí ela traz, então, essa série de fatores, o emocional, o físico, o social, o cultural, o intelectual e a educação integral aí, englobando todas essas questões. Tudo bem até aqui? E aí, então, só para reforçar, já que nós vamos falar muito mais das competências gerais, a BNCC nos traz lá no seu texto, no corpo do seu texto, exatamente isso.
As competências gerais são a mobilização de conhecimentos, habilidades que sejam práticas, cognitivas ou socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Na prática, gente, elas devem ser, as competências gerais, trabalhadas durante toda a educação básica. E por isso, o aprendizado, então, deve ser contínuo e gradual para que o aluno consiga desenvolver todas as competências. Então, não necessariamente lá no 6º ano, eu vou trabalhar todas as competências. Né? Então, eu vou fazer a gestão do meu currículo ali, a gestão dos meus planejamentos, para perceber quais são as competências que eu vou trabalhar naquele segmento, para que eu consiga fazer um trabalho aí mais integrativo, um trabalho mais profundo, né? Que a gente consiga trabalhar isso de forma contínua e gradual, tá? Vamos em frente, então. Quais são as 10 competências gerais da BNCC, rapidamente? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, cultura digital, que foi o grande fator inovador aí da BNCC, comunicação, está dando muito valor para a comunicação, a BNCC, para todas as áreas, trabalho e projeto de vida, principalmente lá no ensino médio, isso aqui pega muito, hein? Argumentação, autoconhecimento e autocuidado, olha os socioemocionais aí, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, pensando aí nessa questão do indivíduo, né, visto de maneira integral, pensando nele para além da escola, né, pensando nesse indivíduo aí em sociedade. E aí, beleza, agora a gente está indo lá para as ferramentas e tudo mais. Como é que eu faço, gente, a curadoria das minhas ferramentas? Qualquer ferramenta serve para mim? É isso que eu quero chamar o ponto aí para você, tá? Porque não é toda ferramenta que vai ser apta a ser trabalhado em todos os segmentos. Então, a ferramenta que eu vou trabalhar no 2º ano, às vezes não é adequada para essa idade. Então, como é que eu faço toda essa gestão desse processo de escolha dessa ferramenta? Né? Porque eu tenho que ter todo o cuidado, desde os direitos autorais, direitos de imagem, própria segurança digital do estudante. Então, eu preparei aqui esse filtro, né, que a gente passa por esses filtros em 4 camadas, que são as perguntas que eu vou me fazendo. Então, eu faço assim, o filtro 1, eu vou ter que pagar algo? Porque às vezes se eu não vou conseguir fazer com uma ferramenta paga, ou os meus alunos não posso pedir que eles usem uma ferramenta paga, eu já nem pego essa ferramenta, tá? Funciona nos meus dispositivos? Na aula remota, por exemplo, vou compartilhar algo, a gente vai fazer um Google Expedições, uma viagem digital e tal. Esse site, esse aplicativo, ele funciona bem no meu dispositivo? Funciona, beleza, passo para o filtro 2. Quem é o meu público? Então, eu tenho que ver lá no aplicativo, lá no site, se ele é adequado. Por exemplo, vou trabalhar Instagram, Facebook, tá? Com os meus alunos, Twitter, gente, redes sociais só a partir dos 13 anos que é permitido no Brasil. Tá? Então, é muito importante que nós nos apropriemos também dessas questões para não cometermos alguns equívocos aí, envolvendo, inclusive, segurança digital, tá? E aí eu vou pensar também em que momento eu usarei. Então, eu vou usar essa ferramenta para chamar a atenção deles para um ponto específico do meu tema, ou no meio da atividade, ou eu vou solicitar que eles criem com a plataforma, ou eu vou usar a plataforma para eu apresentar, ou eu vou fechar o conteúdo, englobando tudo que a gente viu com essa plataforma. Então, eu tenho que pensar em que momento que eu vou usar isso. Depois nós passamos para o filtro 3, como que eu incluo os meus alunos e se é possível usar com todos os meus alunos. Isso por quê? Tem ferramenta, especialmente agora para o ensino remoto, a gente manda assim, ó, vai todo mundo lá para esse link que nós vamos nos encontrar nessa página. Só que a página só funciona com 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, se eu tenho 20, 30 alunos, aqueles 20, 30 não vão conseguir entrar. Então, eu tenho que ter domínio, né? Eu tenho que conhecer essa ferramenta, as regras dela, como que eles vão ter acesso, se precisa de algum código, se eles têm que disponibilizar o e-mail deles, para eu conhecer essa ferramenta e não sofrer ali na hora que a gente for utilizar de fato.
Feito isso, passo então para o filtro 4. Eu testei a ferramenta? Então, vou fazer um teste com a minha irmã, com a minha amiga, com a minha colega, com a diretora, com o diretor aqui, para a gente ver se funciona essa ferramenta, se deu tudo certo, para então eu usar, tá? Sei que são uma série de cuidados, mas isso é importante quando a gente vai trabalhar com ferramentas digitais. Beleza? Então, vamos lá para as ferramentas, para a nossa caixa de ferramentas de hoje para a formação do nosso repertório. E eu já começo, então, escolhi algumas competências gerais para a gente trabalhar rapidamente. Trago aqui repertório cultural, tá? Que fala sobre valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais, das mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Aí nós temos essas duas ferramentas maravilhosas, que é o Google Arts and Culture e o Google Earth, tá? O Google Arts and Culture, todos os dois funcionam tanto em aplicativo como em site, tá? O Google Arts and Culture, ele oferece visitas virtuais, gente, em 360 graus, para diversos museus de todo o mundo, tá? E algumas das maiores galerias de arte do mundo. Mas não só isso, ele tem disponibilizado também alguns arquivos de pessoas icônicas. Então, por exemplo, se você procurar, for lá no site Google Arts and Culture, você vai achar, por exemplo, se você pesquisar pelo Albert Einstein, você vai achar uma série de fotografias antigas dele, de documentos importantes que ele escreveu, que ele assinou. Então, a gente tem uma série de repertório lá que não trata necessariamente de história, de geografia, de língua portuguesa, que seriam aí as áreas que poderiam aproveitar. Não, isso pode ser envolvido também na física, na química, na matemática. Inclusive, lá no site, eu vou mostrar depois para vocês, tem uma série de outros experimentos envolvendo a química, envolvendo a física, a arte. Então, é um site muito bacana para você explorar e explorar com calma, assim, tá? Final de semana tá chegando, tira o sábado lá, 1 horinha para explorar o site, para já aumentar o seu repertório aí, a sua bagagem. Aproveita esse conhecimento que está disponibilizado lá de forma gratuita, que esse site vale muito a pena. Depois a gente tem o Google Earth, esse eu uso muito, né? A gente faz expedições, a gente viaja para o Egito, quando está trabalhando a Revolução Francesa, vai lá para a França, explora as ruas, vê como que está hoje, faz esse link entre o hoje e o passado, né? Justamente porque aluno de história tem essa dificuldade de, eles acham às vezes que aquelas pessoas nunca viveram. Nunca existiram. Egípcios nunca existiram, assim. Tá tão distante deles que eles não conseguem ter meio que a consciência de que essas pessoas já moraram nesse mesmo planeta aqui que a gente está habitando, né? Então, tentar fazer essa relação, essa viagem com eles por esses sites é algo muito bacana para gerar essa aproximação e tem tudo a ver com o desenvolvimento contínuo do repertório cultural. Tá? E aí, agora a gente entra numa das minhas competências favoritas, que é a cultura digital, que nos diz o quê? Lá no seu texto, tá? A BNCC nos diz que na cultura digital, o que você tem que possibilitar aí ao seu estudante? Que ele compreenda, utilize e crie tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, se está todo mundo acompanhando. Legal, que vocês compartilhem suas práticas também, que eu quero ver tudo depois como é que está funcionando aqui, hein? Maravilha. Já converso com vocês. Então tá, vamos lá para a competência 4, cultura digital.
Que ferramentas? Ó, quem tá pedindo a apresentação, gente, eu não disponibilizo as apresentações das minhas palestras, mas eu combinei com o pessoal da Zoom, que muito gentilmente aceitou, e depois eu vou disponibilizar para vocês a lista, tá, dos sites e dos aplicativos que eu tô dando de sugestão. Mas se você for ansioso, imediatista, nervoso, já fica agoniado, que nem eu sou, tá? Pode ir lá no Se Liga Prof, me manda um direct lá e me pede a lista que eu mando para você, tá? Fica tranquilo, ou então você pode printar aí a tela, ou pode anotar quando vê o título do aplicativo, do site, enfim, tá? Faça do jeito que for melhor para você, mas qualquer coisa me pede um help lá no Instagram, tá? Se Liga Prof, combinado? Então, eu separei aqui 3 pontos muito importantes da cultura digital aqui que a BNCC nos traz. Mundo digital, uso ético e produção multimídia. O que ela está nos dizendo aqui? Olha, é importante que você demonstre para o seu estudante o impacto que a tecnologia e as redes sociais têm na vida das pessoas e da sociedade, a importância do uso ético dessas tecnologias e que eles produzam utilizando recursos tecnológicos para desenhar, para desenvolver, para publicar e apresentar produtos, como página de web, protótipo de aplicativo, enfim, para demonstrar conhecimentos e resolver problemas. Para isso, gente, esse aplicativo aqui eu sou apaixonada. É um aplicativo, tá? Ele se chama Infinity Painter. E o que acontece? Esse aplicativo aqui, gente, ele tem mais de 150 pincéis disponíveis, várias cores. Então, ele é como se fosse uma tela em branco e você pinta. Então, tem aquarela, tem pincéis de todos os tipos, tá? Dá para fazer grafite, dá para trabalhar uma série de elementos artísticos ali que podem ser aproveitados não só pelo professor de arte, mas pelos professores de outras áreas, por exemplo, o professor de literatura. Ah, está estudando a biografia de Clarice Lispector. Ah, vamos fazer um quadro da Rio de Janeiro que Clarice Lispector escreveu, falou sobre aqui nessa passagem. Ah, vamos fazer um quadro aí, uma tela digital, resumindo a história de Macabea no livro A Hora da Estrela. Então, a gente conhece o aplicativo, às vezes acha que não vai funcionar, mas depois a gente vai mastigando a ideia e vai encontrando meios, tá? Professor de geografia pode trabalhar ali questão do relevo, criação de desenhar o mapa, enfim. Tá? E aí a habilidade da BNCC que nós estaríamos trabalhando aqui seria lá para o ensino fundamental, né? Trabalhando em arte. E aí, aqui, então, identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, nesse caso aqui, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos de modo reflexivo, ético e responsável. Então, o que eu mais gosto dessa ferramenta é que ela é feita para você criar e não somente consumir, tá? Vamos em frente. Aqui a gente tem o Google Arts and Culture, tá aqui o site, hein? Quem não conseguiu pegar, pode anotar aí rapidinho, que esse aqui é o site, você consegue entrar pelo computador. Aqui seria a mesma habilidade da BNCC, só que ao invés de produzir, eu vou apreciar, né? Através de diferentes tecnologias, eu vou apreciar aí esses repertórios artísticos, tá? E aí, trabalhando de modo reflexivo, ético e responsável, conforme a condução do professor. Essa aqui é a Galeria Uffizi de Firenze, né? Fica lá em Florença, na Itália. Tem a galeria completa, riquíssima, fica lá em Florença, lá no centro de Florença, essa galeria. Filas quilométricas para as pessoas entrar, agora na pandemia, é claro que não, mas uma gentarada de todo mundo lá na fila para entrar, e a gente tem acesso a isso de forma gratuita e livre na internet para explorar com os nossos estudantes. Então, pode ser uma boa possibilidade aí, tá? Dependendo do seu contexto, do seu segmento, do seu planejamento. Então, aqui um outro exemplo, tá, que eu trabalhei, eu falei sobre esse exemplo, foi na terça-feira, quando eu falei de storytelling. Aqui, o que a gente estaria trabalhando? Quinto ano, analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos. O que aconteceu? A gente estava trabalhando as cruzadas, e aí a turma foi dividida, então, em várias equipes, e cada equipe ficou responsável pelo percurso, pela reconstrução do percurso da sua cruzada. Então, aqui a terceira cruzada, quem ficou com a equipe que ficou com a terceira cruzada, estudou todo o percurso, né, que eles fizeram,
durante essa terceira cruzada e recriaram esse percurso, claro, nos dias de hoje, através do Google Maps. E a gente fez todo o estudo de quanto tempo, quantos dias, né, quantos meses eles levaram para chegar. E aí, como que foi tudo isso? E aí a gente ia estudando um pouquinho de todo esse progresso que eles fizeram passando por lá, as conquistas que foram acontecendo, onde que eles iam buscando ajuda, como que foi todo esse processo, as batalhas que aconteceram e tudo mais. A gente fez a partir dessa análise utilizando o Google Maps. Mesma coisa aqui, só que a gente fez, então, aqui nesse processo, nós fizemos diferente. A gente marcou quanto que seria a primeira cruzada saindo do Rio Grande do Sul para cima, para onde que ela iria, a partir da distância. E aí a gente viu que eles, então, caminharam, andaram lá, ao equivalente ao finalzinho ali, né, a fronteira do Rio Grande do Sul, chegariam até a Bahia. Esse foi o percurso que eles fizeram na primeira cruzada aí, em média, tá? Então, mais uma sugestão aí também. Agora, meme, gente. Alguém já trabalhou com memes? Emily, meme é bobagem, vai banalizar o meu conteúdo, o aluno vai pensar que eu não estou levando a sério, vai virar bagunça. Não quero nem ouvir falar de meme, meme é coisa só da internet. Não vou usar isso no meu conteúdo. Aí eu te convido, então, para a gente voltar um pouquinho e olhar as competências específicas para o ensino fundamental de língua portuguesa, tá? Onde ele diz assim: mobilizar práticas da cultura digital de diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. E aí a gente tem uma habilidade específica que diz: inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, GIFs, etc., o efeito de humor, ironia e ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação, etc. Então, não sou eu quem estou dizendo, é a BNCC quem está nos dizendo que você pode trabalhar comunicação e também a cultura digital através de uma habilidade específica que está lá para o ensino fundamental em língua portuguesa, trabalhar memes, charges, GIFs, etc. Tá? Então, para você criar memes é muito fácil, é só ir lá no site www.gerarmemes.com.br. E olha que bacana esses memes aqui que foram criados. Eu acho que ele demonstra muito a importância do domínio que você tem que ter para criar um bom meme, né? Então, professores que são aí da área, ó. Doutor, ela me pediu um tempo e espaço. Acho que quer calcular a velocidade. Olha só o domínio que tem que ter ali dos conceitos, né, para criar algo desse tipo. E esse aqui de arte eu achei maravilhoso também. Hoje acordei cubista, desproporcional, bagunçado e sem perspectivas. Então isso fixa de alguma forma, né? Isso lembra lá do David Oswell da aprendizagem significativa. Isso dá aquela ancoragem, né, que nos ajuda tanto, seja para avaliação, seja para o processo de aprendizagem, a tornar esse processo aí mais significativo, mais memorável, mais emocionante até, né? Então, aqui para os professores de história, para eu não ficar devendo, nós temos, para trabalhar a cultura digital também, algumas habilidades lá para o ensino fundamental. Vejam aqui. Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como fontes de memória e história nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e tudo mais. E selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e compreender a sua função, seu uso e seu significado. Então, aqui eu poderia trabalhar os arquivos pessoais da família, trazer fotografias, as memórias e tudo mais, mas para além disso, eu também posso fazer relação desses documentos históricos com conteúdos que eu esteja trabalhando. Para isso, a gente tem a Biblioteca Nacional Digital, tá? Tá aí o link, ó, bndigital.bn.gov.br.
simplesmente os arquivos da Biblioteca Nacional digitalizados estão disponíveis lá para a gente, seja para eles fazerem pesquisa, para eles acessarem algo, para nós procurarmos algum documento para demonstrar algo. Então, tem documento de Machado de Assis, tem revistas e jornais antigos com reportagens, com chamadas, mostrando como que a cultura foi se transformando, fotografias antigas do Rio de Janeiro, da construção de Brasília. Então, uma série de questões bacanas aí para serem exploradas. E outra coisa bacana também, outro link interessante é o Instituto Moreira Salles, tá? ims.com.br. Esse documento que vocês estão vendo aí embaixo, eu utilizei na minha dissertação de mestrado. É um documento, um diário de bordo, e essa foto que está aí, ela é um rascunho do processo criativo de Clarice Lispector, né? Então, é o processo de escrita de Clarice. Então, vejam que tem uma caneta roxa embaixo, uma outra azul em cima, duas letras diferentes, mostrando justamente essa irregularidade, né, do processo criativo dela. Quando a ideia veio, ela anotou, e que é assim que acontece mesmo com pessoas que se tornaram tão conhecidas pela sua obra. Então, até para professor, às vezes, de redação, pode ser um bom link aí para ser feito, tá? E particularmente comigo, eu fiz um dia de historiador com os meus estudantes, e aí eles tinham que ir lá no site da Biblioteca Nacional Digital, pesquisar arquivos sobre período tal a tal, selecionar vários arquivos daqueles e explicar para os colegas depois quais foram os achados deles, tá? Então, um dia ali, como historiadores digitais, digamos. Agora, eu posso trabalhar também programação, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Lightbot, que é um aplicativo, esse aqui da esquerda, tá? Ele é um aplicativo, ele é um jogo de quebra-cabeça de programação, que vai ensinando um pouco ali da lógica de programação, e aí você vai passando os níveis, ele vai ficando cada vez mais difícil, tá? Até para nós, enquanto professores, já fica a sugestão para a gente ir aprendendo também, né, com esse processo. Às vezes nem todos os professores conhecem, né? Então a gente já fica conhecendo um pouco da lógica ali da programação através desses aplicativos, que são bem mais fáceis de entender, né? Até, claro, depois que vai subindo de nível, vai ficando mais difícil. Mas eu que sou uma pessoa de humanas, gostei, cheguei até um certo nível, diga-se de passagem, e é muito bacana para a gente se apropriar e trazer isso também quando possível, dependendo do segmento, tá? Do lado direito, temos o InShot, que é o meu aplicativo preferido de edição de fotos e de vídeos, tá? Então, você consegue criar vídeos muito bacanas, colocar outros vídeos por cima, colocar imagens daquilo que você está falando, seja para videoaula, seja para os estudantes fazerem mini documentários sobre temas que você está trabalhando, ou para eles criarem fotografias, uma série de fotografias e juntar tudo aquilo num vídeo. Então, fica aí uma outra sugestão também para a gente trabalhar a criação aí dentro de processos, né, a criação de produtos dentro da cultura digital. Agora, uma outra temática bastante importante são as fake news, né, pessoal? E aí, lá para o ensino médio, especificamente, a BNCC pega mais pesado nesse sentido, para trabalhar as fake news, especialmente em língua portuguesa. Aí, isso acho importante compartilhar, não só para nós trabalharmos com o estudante, como nós utilizarmos também, né? Muitas vezes o professor também tem esse equívoco de compartilhar uma fake news, uma notícia falsa, né, nas suas redes sociais. E aí, Emily, mas eu não sei como que eu faço, eu achei que o site era confiável e tudo mais, então trago aqui, tá, o site projetocomprova.com.br. Sempre que você tiver na dúvida, vai lá nesse site e confere para saber quais trechos ali são falsos, o que não é, se a notícia realmente é verdadeira ou se ela é falsa, ou quais trechos foram manipulados, tá? Então, bastante importante trabalhar fake news, e eu acredito que não só no ensino médio, né? A partir ali do sexto, do sétimo, a gente já pode conversar aos poucos com eles, dependendo do segmento e o conteúdo que você está trabalhando, claro. Às vezes até em conversas paralelas, né? A gente dá aquele conselho e tal. E a partir do oitavo, do nono ano, a gente já começa aí, já consegue trabalhar isso de forma mais significativa, certo? Para os profs de matemática, acredito que alguns aí já devam conhecer,
mas o site geogebra.org é incrível para a gente trabalhar, especialmente com o ensino médio, mas enfim, não conheço os temas que são trabalhados no oitavo e no nono, talvez dê, né? Então, aqui a gente tem uma habilidade para o ensino médio que diz converter representações algébricas de funções polinomiais de primeiro grau em representações geométricas no plano cartesiano, tananã, tananã. E o GeoGebra é uma ótima ferramenta para essa criação, seja para o professor criar e jogar um desafio, né, lançar um desafio para que o estudante crie, seja para ele mostrar mesmo, ele criando agora na aula online, ele criando essas operações, nessas, deixa eu ver aqui, representações algébricas de funções, essas funções, enfim, e demonstrando ali para o estudante durante a sua explicação. Também é um recurso aí que serve tanto para o desenvolvimento de habilidades como para o professor explicar esse conceito, explicar como funciona, explicar o conteúdo e tudo mais, quase como uma lousa digital aí no computador para aula remota, né? E esse site aqui também, ainda para os professores de matemática, eu achei interessantíssimo, fez sucesso com os professores de matemática que eu apresentei. É uma ferramenta aí para trabalhar os senos, cossenos, função de primeiro e segundo grau, plano cartesiano, retas ascendentes, descendentes. Então, a gente tem aqui do lado direito, ó, uma equação, né? E essas equações, a partir de equações, você consegue criar desenhos, tá? E aí eles têm uma série de desafios, tipo o desafio do TikTok, em que você vai criando várias equações que dão vida a desenhos. E aí aqui do lado esquerdo a gente tem uma série de desenhos que pessoas da internet foram criando. Então, acho que isso é muito bacana, porque dá um outro significado, né? Dá uma vida, digamos assim, para esses números. Então, eu jogo aqui também como possibilidade que eu particularmente achei bastante interessante de ser trabalhada e vai que interessa aí algum professor de matemática, né? Mas vale a pena dar uma explorada nele, tá? Se chama desmos.com/art. Depois, para trabalhar, por exemplo, comunicação, Emily, eu queria que eles gravassem um podcast, alguma coisa, fizessem um áudio de 1 minuto ou de 2 minutos explicando um conceito, ou para praticar o speaking, né, em inglês ou em espanhol. Eu vi que tem professor de espanhol aqui também. Então, eles podem ir lá nesse site, tá, que é o Vucaroo, Vocaroo, vucaroo.com, e esse site é muito interessante porque logo que você entra nele, ele já tem um botãozinho ali para você gravar, você grava o áudio e ele já tem um link para você mandar para a pessoa. Então você pode fazer o download do arquivo e mandar para a pessoa lá no Google Classroom ou por e-mail, ou você também pode mandar o link, tá, para a pessoa. Então tem essas duas opções. É super prático, é super simples e é bastante bacana aí para trabalhar de repente a comunicação. Esse site aqui, para quem trabalha com criança, anota, tá? O storyjumper.com. Entra nesse site, gente. Além disso, ele casa com o Google Classroom, tá? Ele é um site que ele consegue ser uma extensão lá dentro do Google Classroom. Então, é muito bacana de trabalhar. Quando você entra nesse site, você pode criar um e-book, né, uma história. Então, ele tem vários desenhos, ele tem várias páginas e você vai preenchendo, criando a sua história. Aqui eu criei, por exemplo, Aventuras no Reino da Pedagogia, coloquei autor e tudo mais, e ele vai ficando assim, ó, você vai virando as páginas dele digitalmente. Então, além disso, de você criar a historinha ali por escrito, você pode narrar. Então, você pode escrever a historinha e você pode narrar a historinha junto. Depois, quando você salva, você consegue mandar esse link para outra pessoa e ela pode optar por ler ou por ler e ouvir a narração. Então, para professor de língua portuguesa, de língua inglesa, de língua espanhola, isso é muito legal, porque aí o professor consegue narrar ali para o aluno treinar o listening, né? E aí também para os próprios pequenos também terem acesso à historinha da professora, ou a professora está lá na aula remota mostrando um livrinho, ou pode passar o desafio para os pais criarem uma história com eles, enfim. Tá? Eu gosto de jogar ideias para a gente ir pensando junto. O site é esse, tá? Story Jumper. É lindo esse site, tá, gente? De verdade.
Outro para trabalhar programação, ainda nessa pegada de cultural, é o site programae.org.br/Hora do Código, tá? Eu gosto muito desse site e o bacana é que ele tem vários desafios e quando você passa, por exemplo, esse aqui do Star Wars, quando você passa, ele te dá um certificado de que você tem o nível básico do básico ali de programação com blocos, né? Então é bastante interessante para quem quer se apropriar aí de cultura digital, quer entender melhor como que funciona a programação, você pode fazer isso enquanto professor, ou você pode, de repente, professor aí quer trabalhar o raciocínio lógico, o raciocínio, o pensamento aí da programação, por exemplo, pode lançar o desafio, aí manda direto o link para o estudante passar por todas as etapas aí desse jogo do Star Wars, que é em formato de jogo, né? Ele vai te dando vários desafios, e aí o desafio é o estudante, por exemplo, compartilhar ali o certificado que ele recebeu por ter passado por todas as fases. Ele vai te ensinando no meio do caminho, tá? Então você não fica assim, ao léu, fazendo sozinho. E é muito bacana também esse site, programae.org.br/Hora do Código. Depois, a gente pode trabalhar com essa outra ferramenta, que daí seria focado em brainstorming, colaboração, criação de algo em equipe, ou o próprio professor aproveitar esse recurso para explicar, para explanar ideias, para criar uma lousa ali mesmo, onde ele vai jogando várias informações para o aluno ir ouvindo e visualizando, enfim, que é o jamboard.google.com. É uma ferramenta aí do Google, que eu sou fã, eu crio muita coisa através dela, às vezes até geração de ideias, né, brainstorming mesmo, trabalho em equipe, é muito bacana, vai todo mundo pensando e colando os post-its ali, já é para uma idade mais avançada esse aqui, tá? Esse aqui, entrando agora lá de novo nas ferramentas do Google, lá do Google Arts and Culture, esse aqui é para você explorar o Machine Learning, né, que é a inteligência artificial. Então, entra lá, só por curiosidade hoje, tá? Se chama esse site aí, ó, autodraw.com. Você desenha, começa a desenhar qualquer coisa da sua cabeça e ele te dá ele termina o que você desenhou e deixa bonitinho, deixa retinho e tudo mais. Então é muito bacana até para lançar desafios para os estudantes criarem coisas ou recriarem cenas do que eles viram, ou, por exemplo, criar um plano inclinado, desenhar um degrau, uma escada, mostrando o ângulo X, tá? Então, é uma possibilidade bem bacana de você solicitar desenhos feitos de forma digital que vão voltar de forma bonita, organizada ali, porque através da inteligência artificial ali, o site ele já consegue identificar o que você está tentando desenhar. É uma experiência muito bacana e você já trabalha o conceito de inteligência artificial junto com o seu conteúdo. Bacana, né? E aí, nessa mesma pegada, nesse mesmo sentido, nós temos o quickdraw.withgoogle.com, que é outra ferramenta do Google. O Google tem investido bastante em inteligência artificial. E aqui é para você brincar, para você ensinar a máquina o que você está desenhando. Então, esses desenhos foram feitos por mim, ó. Então, ele te pede para desenhar, por exemplo, uma borboleta. Aí você vai desenhando a borboleta, enquanto você está desenhando, ele vai tentando adivinhar qual é o seu desenho, até que ele identifica. Se ele não identificar, daí você perde aquele ponto. Se ele identificar, você ganha aquele ponto. Então é uma forma bem bacana também de mostrar o quanto a inteligência artificial já está bem inteligente, né? Diga-se de passagem, e já consegue reconhecer os vários cenários, os vários desenhos ali, e é bacana também para trabalhar, então, esse conceito de inteligência artificial. Isso aqui para trabalhar o pai e estudante é outra bagunça, tá? É bem bacana também, uma possibilidade bem interessante. Claro, trabalhando antes o conceito de inteligência artificial, por que a gente está fazendo aquela atividade ali, pensando em cultura digital e tudo mais, e aí para finalizar rapidamente a discussão, lança esse desafio, essa brincadeira, essa possibilidade, né? Tudo dentro de uma intencionalidade, de um objetivo. Certo? Esse aqui é um aplicativo que eu também sou apaixonada, que é o Spark Lab, é um aplicativo esse, tá? Não é site. Que ele trabalha química e realidade aumentada. Então, você pega o seu celular, abre lá o aplicativo, escolhe
qual é a experiência química que você vai fazer, por exemplo, aquela do vulcão, conhecidíssima, você coloca ali a medida dos elementos que vão acontecer. Você está totalmente imerso, então você mexe no seu celular, você vê todo o laboratório de química, aí você escolhe quais são os elementos que vão ser utilizados, e você trabalha ali um experimento químico na prática, sem colocar fogo em nada, sem correr risco, pode errar várias vezes, e tem vários experimentos. Ele é em inglês, mas para ensino médio eu acredito que o pessoal domine aí bem facilzinho, tá? Então ele trabalha também com realidade aumentada ou realidade virtual para aqueles que têm os óculos, tá? Funciona bem nos dois modelos e ele é então um aplicativo para trabalhar química. Esse aqui é um outro site, esse aqui o spatial.chat. Ou seja, o interessante dele é que ele é uma tela onde as pessoas vão recebendo um link como se fosse um Google Meet. As pessoas vão entrando, vão ficando em bolinhas. Estão vendo que aqui embaixo do lado direito estou eu aqui. Eu, como dona da sala, coloquei esse vídeo de um furacão. Então, digamos que aqui do meu lado estariam toda a turma ao redor aqui. E aí eu mostro esse vídeo do furacão e vou dando a aula ali para eles, mostrando esse vídeo acontecendo, e logo em seguida eu já posso botar o mural com uma outra imagem relacionando o fenômeno de um furacão, como é que acontece, um mapa. Então eu vou criando uma aula ali diferente nesse mural, onde eu tenho total liberdade de acrescentar vários elementos. Outra coisa bacana desse site é que aqui com as bolinhas, você pode mudar a sua bolinha, né, a sua localização de lugar ali na tela. Então, se eu pedir assim, façam duplas, a pessoa que estiver aqui do meu lado, ela vai ouvir o meu áudio perfeitamente. E a pessoa que se espalhou ali por toda a tela, que foi lá junto com a outra dupla, ela não me escuta mais. Só depois que todos estiverem com as bolinhas reunidas de novo, é que todos vão se escutar. Então, é uma dinâmica bem bacana para quem tem poucos alunos na turma, tá? Outra possibilidade também para a gente trabalhar interação e trabalho colaborativo aí, durante principalmente esse processo de aula remota, tá? Esse aqui também é um site super interessante, é um site gigante, né? Vejam o link aqui, pode bater print aí da tela ou bater uma fotinho da tela. É o Earth Viewer. Ele mostra, gente, de forma bem dinâmica, como se fosse assim, uma linha do tempo mesmo, as mudanças que vão acontecendo nos continentes, tá? Conforme os alunos aí, conforme você passe e percorra os bilhões de anos da Terra. Tá? Então, as camadas ali, elas vão mudando, eles vão se afastando dos continentes, e aí você pode explorar outras questões também, como a composição atmosférica, a diferença de temperatura da Terra, a biodiversidade, a duração do dia, a luminosidade solar. Então, para professor de geografia é um prato cheio. Esse site aqui, super bacana de explorar, e principalmente para aula remota, agora, é uma forma bem bacana de, enquanto a gente está explicando e mostrando essas diferenças ali acontecendo, ou deixar especificamente naquele período em que nós estamos conversando. Já no finalzinho, vamos trabalhar então a comunicação, que trata lá na BNCC sobre diferentes linguagens, né? Verbal, que seja oral ou visual motora, libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital. Já vimos algumas aí, digital e sonora, né? E aí agora eu compartilho esses dois, um aplicativo e um site. O aplicativo HemTalk é muito bacana, ele foi eleito pela ONU, né, o melhor aplicativo social do mundo, e ele faz a tradução automática de texto e voz para a língua brasileira de sinais. Então, pode ser para a criação de um projeto, ou então para, enfim, escrever uma poesia e daí fazer a tradução dessa poesia para Libras, né? Muito bacana também, enfim, algumas possibilidades pensando aí nesse aplicativo que envolve a comunicação de uma forma muito bacana. Depois a gente tem os sites aí, o Trello e o Google Keep que faz parte lá do Google Docs, do Google Drawing, do Drive, né? É mais uma ferramenta do Google, que são organizadores aí de tarefas e projetos, especialmente para quem trabalha com ensino médio aí, para eles se organizarem, trabalharem com projetos, com os itinerários e tudo mais, são boas ferramentas aí para serem exploradas também. Agora já vamos para o final, que é o autoconhecimento e autocuidado, que o próprio nome já diz, né? Tudo a ver aí com socioemocional.
E aí eu indico, então, esse aplicativo que se chama Bu 3D Avatar e AR Chat. Então, ele trabalha também com realidade aumentada, mas não só com isso, né? Você cria aí o seu avatar e é muito bacana a gente trabalhar com esses avatares para trabalhar o autoconhecimento, demonstrar, né, principalmente com criança, né, o quanto somos todos diferentes, quais são as nossas qualidades, trabalhar a própria questão da autoestima, então, do autoconhecimento, da visualização que cada um tem de si, da percepção que cada um tem de si, e deles se criarem, né, a partir disso, valorizando as suas características. Então, eu percebo esse aplicativo como uma boa forma de a gente trabalhar um pouquinho disso com as crianças, tá? Por fim, gente, acho que a principal lição que eu tentei deixar para vocês aqui com essas ferramentas é que, mais do que consumir, nós precisamos formar pessoas que criem, né? A gente está vendo isso em pandemia, precisamos de cientistas que criem soluções para esses problemas inesperados, precisamos de pessoas que sejam criativas, que sejam inovadoras, que sejam transformadoras da sociedade, e a gente faz quase que a gente suplica, né, para que todos os cientistas que estão aí voltados para a pesquisa em busca da vacina estejam inspirados e iluminados e que todo o seu conhecimento aí seja agregado e que cresça cada vez mais para que eles, o quanto antes, consigam achar essa solução, né? Então, todas essas pessoas e as pessoas do futuro que nós queremos formar precisam ser criadoras e não só consumidoras. Esse é o grande perigo de trabalhar com ferramentas digitais, né? Quando a gente foca só no uso pelo uso e não na criação a partir delas. E uma das experiências mais transformadoras que eu tive ano passado, quando fui visitar escolas no Vale do Silício para conhecer como que os filhos dos caras que trabalham no Google, no Facebook, no Instagram, no Twitter, são educados. E eu vi algumas escolas que trabalhavam muito pouco com novas tecnologias, com tecnologias digitais, trabalhavam com argila, com palito de picolé, trabalhavam com areia, com água. E aí eu perguntei para uma professora, né, para uma gestora, por que eles não tinham vários aparatos tecnológicos, porque aquilo foi chocante, né, porque lá tudo é tecnologia. E ela me disse essa frase que está aí na tela: nós não educamos para formar consumidores, nós formamos criadores. Né? E para isso eles precisam ter a possibilidade de criar, de testar, de treinar de novo. E esse olhar, né, o professor, a gente precisa construir também para propiciar isso durante o processo, sempre que possível, né, sem pressão, sempre que possível, sempre que couber no nosso planejamento. Isso é uma mudança estrutural, é uma mudança cultural que a escola tem que implementar, né, com toda a equipe, todo mundo falando a mesma linguagem, mas acho que é uma mensagem bastante importante de nós sairmos pensando. Então é isso, agora eu volto para a minha parte favorita aqui, que é para a gente conversar, para a gente trocar um pouquinho. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Fez sentido, gente? Aproveitaram as dicas, aproveitaram as sugestões? Quero dizer que eu tô com saudade já dos nossos encontros, gente. Eu me apeguei a vocês, hein? Vocês me acompanhem lá no Instagram, Se Liga Prof, por favor, hein? Não sumam. Deixa eu só ver aqui as dúvidas de vocês. Ontem eu saí sem... Minha internet caiu ontem, né? Bem nesse momento aqui que eu comecei a tirar as dúvidas. Não vou correr aqui, vai que acontece de novo. Alberto, quando você fala do uso de redes sociais só a partir dos 13 anos, abaixo dessa idade, com autorização do pai, é permitido? Alberto, eu sinceramente acredito que sim, tá? Teria que ser uma comunicação bem clara com a escola, até porque muitos pais já dão celular para a criança muito antes dos 13 anos, nós sabemos disso, né? O problema é quando você, enquanto professor, pode colocar a criança em risco com isso, tá? Por exemplo, o Instagram, aí tem que ter toda aquela regra, o pai tem que cuidar, tem que ser fechado, não tem que ter fotografia identificando a criança, o uniforme, sabe? Essa série de cuidados, aí eu acredito que sim,
tá? Mas é algo que tem que ser de forma muito clara, muito aberta entre família do estudante e escola, tá? Para a gente evitar qualquer problema, tá bom? Obrigada pela pergunta, viu, Alberto? Samira! Oi, Samira. Emily, o que você acha dos mapas mentais? Maravilhoso, tá, Samira? Principalmente para a gente trabalhar esses aspectos da comunicação, que é, por exemplo, um grande problema que as pessoas têm às vezes, até para fazer slide de apresentação. Vou só pedir para o Guilherme, Gui, me deixa grande aqui na tela para não ficar a minha. Isso, obrigada. Samira, maravilhoso, até para a gente pensar na condensação, digamos assim, de informações, sabe? Quando a gente vai pegar um marca-texto de um livro, vou mostrar para vocês o meu caso, tá? Eu tenho uma grande dificuldade com isso, que é de resumir as coisas, gente, resumir as informações. Para slide eu já estou dominando por causa da prática, mas às vezes eu não consigo tirar o que é a informação mais importante. Olha aqui, olha só. Alguém se identifica com isso? Ó, quer dizer, quase toda a página é importante, né? Então, o mapa mental, Samir, ele vem muito com essa perspectiva de você ter essa habilidade de conseguir organizar as ideias e conseguir entender especificamente que conceitos são importantes e como que eles vão se linkando entre eles, tá? Mas é maravilhoso mapa mental e mapa conceitual. Suzelaine, sempre fecho os conteúdos de matemática fazendo um mapa mental dos principais conceitos trabalhados. Uso o Simple Mind mais. Os alunos amam construir junto comigo e participam bastante. Boa, Suzilane, muito boa. Tanto digitalmente como feito lá no caderno, tá? Com canetinha. É incrível, eles usam a criatividade, fazem um negócio todo colorido e soltam a imaginação mesmo, desenham coisas relacionadas com conteúdo. Show de bola, muito bom, Suzilane. Mitico, me fala se eu falei o nome certo, hein? Tem algum aplicativo que transforma o desenho em realidade aumentada? Tem, tá? Deixa eu ver se eu ainda tenho ele no meu celular. Eu excluí o aplicativo Mitico, se for Mitico, Miticô. Mas se você me mandar, nossa, eu estava com esse nome na cabeça quando eu vi a sua pergunta. Se você me mandar me pedindo lá no Se Liga Prof, depois eu te mando, tá? Que eu encontro, tenho ele na minha lista, eu te mando, tá? É Spark alguma coisa, se eu não me engano. Wagner, sugestão para educação física. Tem algum aplicativo para ajudar nas aulas? Wagner, depende da qual o objetivo, tá? Mas, por exemplo, se para trabalhar corpo humano, músculo, sei lá, o movimento do futebol, por exemplo, tem um aplicativo que se chama Human, né? Humano em inglês, 3D. Tá? Inclusive professores de ciências, tá? Eles acham, você acha os ossos, sistema linfático, você acha os órgãos, você trabalha os músculos, enfim, tem o corpo humano inteiro, são vários aplicativos daí por temática, né? É muito bacana, tá? Você gira ele 360 graus, dá zoom, é ótimo para trabalhar. Não sei se atende a tua expectativa, tá, Wagner? Mas enfim. Natália, o site que você usou para as atividades das cruzadas não disse qual é, pode te passar agora? Claro, foi o Google Maps, Natália, aquele que a gente usa tipo Waze. Então, foi o Google Maps que eu usei, tá? Rodrigo da Silva Marques. Emily, você tem sugestão e dicas para a criação de slides? Guilherme. Ah, tá, desculpa, Rodrigo, tenho. Deixa eu só achar aqui a minha lista de favoritos que eu já te passo um bem interessante. Ó, Slides Go, tá? Eu vou deixar aqui para o Gui. Gui, você coloca aqui para mim o link para eles pegarem. Deixa eu só ver como é que é o site de verdade aqui. Já vou passar para você, que aí esse aqui, gente, é um site que ele tem vários modelos. Vou passar aqui para ti, tá, Gui? Você bota lá para mim, por favor. Ó,
Botei aí. É slidesgo.com/pt, tá? Nesse site, deixa eu só ver aqui, Rodrigo, você tem vários modelos prontos de slides, assim, temáticos, às vezes de ciências, do universo, sei lá, diversas temáticas. E é muito bacana porque você consegue mudar os textos ali dos templates e consegue baixar tanto em PowerPoint como no Google Slides, tá? Então, às vezes, a ferramenta que você preferir. Aí você só baixa o template e você vai mudando o texto, exclui as páginas que você não quer usar ou duplica, mas ele tem a capa bonitona, tem os elementos ali para você usar, o que você quer excluir, ele é totalmente personalizável, é um site bem bacana, tá? Lívia Oliveira, a partir de qual idade você indica o mapa mental? Lívia, a complexidade, eu sempre digo, a complexidade da coisa, quem dá é o professor, né? Então, assim, já sabe ler, já sabe escrever, vamos pensar, quarto, quinto ano já é uma boa para começar a trabalhar com essas questões, tá? Já de resumir um textinho, de colocar o que mais chamou a atenção, já pode ser uma boa, tá? Vai depender também do nível da turma, né? Você conhecendo melhor, às vezes faz um teste, tá? E aí percebe, assim, se você vê que ainda não funciona, talvez seja melhor esperar um pouquinho para eles amadurecerem e tudo mais. A Daura Freitas, como trabalhar tudo isso com a educação infantil? Bom, aí você não trabalha com a educação infantil, você trabalha com os pais, geralmente, né? Até porque a educação infantil a gente tem o problema lá do acesso ao celular, às telas, né? A gente tem um limite ali de 1 ano, nos primeiros anos, de 1 hora, depois de 2 horas. Então, o que a gente tem de indicação hoje é, de fato, que a escola não envolva a criança assim tão novinha, muito tempo na tela. Então, eu sempre tenho indicado muito que esse momento com a educação infantil, especialmente para o remoto, seja para esse momento de troca, de professor contar uma história ali no encontro ao vivo, mas não de fazer com que a criança use um aplicativo, né? Qual diferença faria isso? Qual seria a intencionalidade? Sabe? Sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade de a gente pensar num uso aí importante que realmente faça diferença para a criança usar o aplicativo, sabe? Além do consumo dos vídeos ali que ela já tem. Aí você pode, de repente, selecionar alguns vídeos interessantes. Tem um site que se chama Universidade das Crianças, se eu não me engano. Tem vários conteúdos interessantes, mas ainda para a educação infantil, ele já é um pouco complexo, tá? Então, não sei se funcionaria bem. O Adalberto está perguntando do aplicativo de física, né? Laboratório, Adalberto, eu não conheço, tá? Eu, sinceramente, geralmente eu pesquiso coisas de física. O que eu vi foram questões, aplicativos de mecânica. Você pode ir lá no aplicativo aqui, buscar no Google, ou enfim, você pode vir lá não sei como que diz, no iOS ou na Play Store, e aí se você pesquisar por física, eu já vi alguns de mecânica, tá? De motor de carro, de motor de caminhão em 360 graus, 3D, que você consegue explorar lá como que funciona e tal. Eu vi nesse sentido para física. De experimentos eu não conheço, tá? Teria que pesquisar, mas acho que se você pesquisar e não encontrar, você vai encontrar, ou não, né? Mas é muito voltado para que tema específico você está trabalhando, tá? O nome do site para estudar os tecidos, Marielle, não é site, é aplicativo. É Human Body 3D, tá? Eu vou ver se eu acho aqui o link. Vou dar trabalho para o Guilherme, hein, Guilherme? Que aí eu mando aqui para você, ele deixa aqui para vocês o aplicativo, ó. Fala, Gui, tá aí? Pode mandar que eu coloco. Tô te dando trabalho, mandando os links para eles. É isso aí, não. Tem que participar. O pessoal está participando. É isso aí. Isso que é importante. Deixa eu ficar Tá, aqui em off. eu vou colocar só o textinho aqui e aí vocês procurem depois lá no Play Store, tá? Pronto, agora eu vou acompanhar os comentários aqui que a gente já está quase finalizando.
Gente, queria dizer aplicativo e ferramenta para todas as áreas possíveis para vocês, mas às vezes é a questão do tete a tete mesmo, sabe? Às vezes isso é uma coisa que eu defendo muito, assim. Às vezes, gente, não é a magia não está na tecnologia, a magia está na pessoa, né? É o professor que faz a magia acontecer, é ele que vai planejar o uso daquilo, se faz sentido ou se não. Então, eu tenho muito receio de a gente acabar se deixando dominar pelo uso de tecnologias e nós mesmos nos tornarmos robôs, que aí robô substitui robô, né? Então, é muito importante que a gente resgate isso, o que de mais humano aí em nós, para a gente não deixar ser tudo tecnologia, né? A tecnologia tem que nos servir, nós temos que criar com ela, né? E não ela nos criar ou ela nos modelar mais do que já está fazendo, né? Então, é importante todas essas reflexões. O Renato, Gui, vê se você consegue colocar o comentário do Renato aqui. Renato Zandrini colocou aqui o site, ó, Physics Classroom. Tem algumas simulações, ó. Muito bom, é isso aí, gente. Essa é a ideia, a gente crescer junto e cada um compartilhar as suas ferramentas aí. Muito bom, ó. Aqui também tem um comentário, ó, deixa eu ver aqui, alguém colocou outro de física, hein? Espero que vocês estejam acompanhando os comentários dos colegas aí, hein? Teve outra dica de site aqui, ó. A Marielle Santos Gonçalves colocou pra gente. De física existe o simulador PET ou FET Colorado. Não conhecia também, maravilha, ó. Já crescemos todos, aprendemos mais uma ferramenta aí. Muito bom, tá aí na telinha para vocês, para quem for de física, interessar, fazer a pesquisa, entender se funciona. Ai, gente, tô com saudade já. Podemos utilizar ferramentas digitais nos anos iniciais? Sim, Reginalda, com os pequenos lá, com o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sim. Eu só indico pensar bem como que vai ser esse uso, tá? Se vai ser só consumo ou se eles vão poder criar, né? E também pensar assim, não solicitar atividades em que eles tenham que ficar muitas horas mexendo no celular. Seria a minha sugestão, tá? Com os mais novinhos, assim. Mas tudo que eles puderem criar, manipular, enfim, trabalhar com realidade virtual e aumentada já não é indicado com os pequenos, primeiro, segundo, terceiro ano, até quarto ano, se eu não me engano, porque causa com a realidade virtual, principalmente, causa neles, além de prejudicar a visão, ou poder prejudicar a visão, causa uma confusão entre o que é realidade e o que é virtual. Tá? Então, tem vários casos de crianças, às vezes, epilépticas que não podem, crianças que às vezes sofrem algum gatilho, corre algum risco, enfim. Então, eu gosto de trabalhar a realidade virtual com os de quinto para frente, que eles já entendem, né? Já tem mais discernimento. Mas, assim, ferramenta ali para eles brincarem, para criarem uma tela, um desenho, show, tá? Na minha opinião também, tá? Não sou a dona da verdade, hein? Não, nem gosto de parecer isso. Ó, a Silmara compartilhou uma experiência super bacana, tá trabalhando com Scratch, que é muito legal também, pensando aí na programação, né? Com o terceiro ano já tá funcionando, ó. O Kahoot também, né, Osnir? O Kahoot eu dei a dica ontem, foi ontem eu falei do Kahoot, muito bom. Ó, e a Amanda disse que o PET, não sei se é PET ou FET que diz, Colorado, funciona para biologia também, ó. Então já é uma boa, dá para dar uma pesquisada lá no Google para conhecer a ferramenta, funciona já para física, para química, para biologia e para física. Já descobrimos mais uma questão importante, interessante aí. Então é isso, gente. Acho que podemos caminhando para o final. Fizeram o registro, fizeram stories. Olha só, gente, estou fazendo formação hoje em BNCC. Marcaram a Zoom, marcaram Se Liga Prof. Quero ver. É muito interessante essa experiência de ver do outro lado, né? Como é que foi. É muito bacana de conhecer também. O Classcraft, eu acho que eu compartilhei também.
e o Scratch Junior, boa, bem lembrado, o Scratch Junior para trabalhar com os pequenininhos é show também, o Scratch é muito bom. E é isso, gente, muito bom, estou com saudade já de todos vocês, espero que a gente possa se reunir. Um abraço especial, agora eu vou ser bem bairrista, um abraço especial para todo o pessoal de Tubarão, de Capivari de Baixo, que eu acho que foi só a Samira, que é a minha terra, né? Tubarão, Capivari de Baixo, para todo mundo de Santa Catarina. Muito feliz de estar aqui com vocês. Geralmente eu falo muito com o pessoal de São Paulo, pessoal do Nordeste, Fortaleza, Ceará, Recife, ai, terra boa, saudade. Mas estou muito feliz, né? Muito bom estar aqui. A Samira foi minha colega, trabalhou comigo, Samira maravilhosa. E estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. São pessoas muito gentis, muito cordiais, coisas que às vezes, né, na internet a gente tem aquele bando de gente cheio de, né? Então estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter trocado de verdade. E como eu disse, né, lá no primeiro dia, eu penso que sempre que duas pessoas ou mais se juntam para falar de conhecimento, para aprenderem juntos, esse é um momento muito especial. Então, sabe aquela hashtag gratidão do Instagram? Não é banalizar, mas eu estou muito hashtag gratidão aqui por toda a participação de vocês, que é muito feliz, vocês compartilharam suas experiências, contribuíram, acho que é muito isso, né? A gente trabalhou quase uma metodologia ativa aqui. Eu falando de um lado, vocês compartilhando, conversando e se ajudando do outro. Eu acho que educação é isso, né? A gente constrói, se reconstrói e cresce todo mundo junto, e é isso que faz a diferença. Muito obrigada a todo o pessoal aí do Rio Grande do Sul, do Nordeste, muita gente aí, Belém do Pará, Teresina, Piauí não conheço ainda, hein? Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Fortaleza, sempre tem Fortaleza nas formações, né? Muito bom, gente. Belém, obrigada pela participação de vocês. Blumenau, aqui pertinho de mim. Muito bom, gente. Guarapuava, maravilha. Espero que vocês tenham gostado. A expectativa é sempre de tentar agregar o máximo possível sem ser chata. Aracaju, tive aí em Aracaju em março. Brusque, terra boa também, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, de verdade. E a gente se fala e a gente continua a nossa trajetória, porque nossa jornada educacional não acaba, né? E o meu agradecimento especial também para a Zoom, que afinal de contas, sem a Zoom não estaríamos aqui tendo essa conexão, né? Então, obrigada para todo mundo, muito obrigada. Podem contar comigo aí na jornada. A gente se vê lá no Se Liga Prof todos os dias. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E a gente continua a nossa jornada aí juntos. Legal, Emily, muito obrigado. Ó, o Léo pediu para eu deixar a mensagem dele aí, ó. O Léo está acompanhando a gente. O Léo não me aguenta mais, já estava na live comigo, depois teve vídeo, teve call comigo, agora está me vendo aqui de novo. Léo não me aguenta mais, chega dessa mulher. É isso aí. Então, Emily, antes de encerrar, queria de novo agradecer você, agradecer todo o público aí que acompanhou a gente. Tem gente do Brasil todo acompanhando esse workshop. Queria deixar 2 recadinhos. Certificado. Então, eu deixei o link aí, vou deixar de novo para você participar da pesquisa e depois a gente envia em até uma semana o seu certificado. Outra coisa é se você puder votar na gente aí com o QR Code como melhor empresa de educação tecnológica de 2020, a gente agradece muito, tá bom? Então, espero que todos vocês tenham gostado bastante, aproveitado, tá? E até a próxima, até um próximo. Obrigado, Emily. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Cuidem-se. É isso aí.